um crente, irmãos. Amém? Vem cá, pastor Gustavo. Venha, reverendo. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Meu pastor, a igreja é sua. Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui novamente em mais uma festividade da UMASBRAC. 16 anos de adoração, de serviço ao Senhor, nessa igreja tão amada. E me sinto feliz em estar aqui com os irmãos. Qualquer atividade com os meus amados irmãos é sempre uma alegria. Estar aqui, pastor Edivaldo, pastor Alexandre, os demais irmãos, é sempre uma alegria muito grande. Eu convido os irmãos amados a abrirem a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós sabemos que festividade, né, tem muita gente para louvá-lo, grupos, e nós sentimos a presença de Deus realmente aqui, nesse lugar, através de cada hino entoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios 4, versículo 1. Peço que você, por favor, está sem Bíblia, né, nesse período, nesse momento que a gente está vivendo de compartilhamento, possamos compartilhar da palavra de Deus. Quero saudar também o amado Assis, né? Deus abençoe, amado, em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Efésios 4. Vamos lá? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Curvamos nossa cabeça e falemos ao nosso Pai. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, aqui reunidos para te adorar, para prestar culto a ti. Tu és o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso serviço, da nossa vida, Senhor, porque vivemos em Cristo hoje,
O mundo já não faz mais parte da nossa experiência, porque agora vivemos e respiramos Cristo. Tu és o nosso amigo, o nosso companheiro na caminhada, e nós, Senhor, queremos te exaltar nessa hora. Fala conosco, Senhor, ministra-nos a tua palavra que é poderosa, e fala, Senhor, grandiosamente em nome de Jesus, teu Filho amado, te oramos. Amém. Podeis sentar. Por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Estamos ali com o diácono Jonas, diácono Marcos e o nosso amado irmão Reginaldo, né? Pensei até que meu avô viesse, mas enfim, a comunicação não deu e ele não pôde vir nessa festividade, mas espero que um dia ele também esteja conosco, 90 anos de idade, servindo ao Senhor, né? Foi uma das grandes vitórias que Deus me deu, né? Ver o meu avô salvo, minha mãe salva, e Deus trazendo a família de uma forma tão poderosa. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, e ele segue um princípio que geralmente ele usa em muitas de suas cartas. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é um misto de doutrina e prática. Há, nos primeiros capítulos, uma ortodoxia. Paulo se preocupa de falar a respeito de Cristo, a respeito da igreja, ele ora pela igreja, ele mostra as benesses de Cristo para a igreja. Mas na segunda parte da sua carta, Paulo ele se preocupa em tornar aquilo que é doutrinário em algo prático. Então ele sai do campo da ortodoxia para a ortopraxia. Entender a palavra, compreendê-la e colocar em prática. E aí, irmãos, nós percebemos que nos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, uma das palavras que nós encontramos e que se destaca fortemente, e eu já digo a você que você, quando lê as cartas de Paulo, observe as palavras. Toda vez que surgir uma palavra que se repete constantemente, é importante que nós nos atentamos a ela. Porque é exatamente através dessa palavra que se repete que Deus ele quer trazer uma doutrina ao nosso coração, uma orientação, uma instrução, uma exortação, uma consolação de Deus. E uma das palavras, e essa eu destaco, do capítulo 1 ao 3, que Paulo utiliza, é a palavra riquezas. Você encontra ela aí, por favor, no capítulo 1, versículo 7, no capítulo 1, versículo 18, depois você vê no capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 8 e 16. Paulo começa a carta trazendo as riquezas que a igreja possui em Cristo Jesus. Ele fala sobre eleição, ele fala sobre adoção, ele fala sobre redenção, remissão de pecados, herança, selo do Espírito Santo da promessa para nós. No capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo, ele continua falando dessas riquezas. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou. No versículo 6, ele avança mais e não apenas diz que nós morremos em Cristo e vivemos em Cristo, mas não apenas viver em Cristo, nós somos ressuscitados em Cristo. E Paulo diz que nós já nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, o céu não é algo para onde nós iremos. O céu já é vivenciado hoje aqui, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Ainda não na sua plenitude.
Ainda não de uma forma completa, mas nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos o agir de Deus em nós. Nós sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. E isso já é céu para nós. Nos ressuscitou em Cristo. No versículo 7, Paulo volta ao tema de riquezas. E ele diz para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. E no versículo 8, que é um versículo bem conhecido da igreja, o apóstolo Paulo ele fala sobre graça, favor imerecido, outra dádiva, outra bênção, outra riqueza de Deus para nós, porque nós não precisamos, irmãos, nos apresentar diante de Deus trazendo para Ele absolutamente nada, pastor Alexandre, pastor Edivaldo, amados irmãos. Quem éramos nós? Olha o que a Bíblia diz no capítulo 2:1. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou, Ele veio ao nosso encontro e com mão poderosa nos tirou de lá do lamaçal do pecado. E isso é graça. Paulo continua falando sobre as riquezas de Deus em Cristo no versículo 11. E aí ele trata e já começa a traçar aquilo que ele pensa na segunda parte da sua epístola, e que é o que nós vamos tratar nessa noite. Ele trata da união do corpo, porque antes só havia judeus, aqueles que nasceram da descendência direta de Abraão. Mas nós sabemos, irmãos, que essa não era apenas essa a vontade de Deus. Deus queria juntar todos os povos. Deus disse a Abraão: olha para o céu e vê as estrelas, assim será a tua descendência. Não era algo carnal, era algo espiritual. Não era algo raso, era algo profundo. E os judeus não se atentaram para isso. O próprio Jonas, quando é comissionado por Deus para ir até Nínive, e claro, ele tinha os motivos de por não querer ir, mas havia, irmãos, um sentimento de: o Deus é meu. E Deus, ele queria ser não Deus meu, ele queria ser Deus nosso. Tanto é que Jesus, quando ora, ele não ora Pai meu, ele ora Pai nosso. A vontade de Deus era muito mais abrangente. Os judeus não haviam compreendido isso. É por isso que no capítulo 15 de João, Jesus diz que os judeus falharam. A videira de Deus, que era a nação de Israel, falhou em sua missão. E é preciso agora que Deus, o próprio Deus, se encarne, habite entre nós, arme a sua tenda entre nós, para ser a videira verdadeira e cumprir a missão que Ele lá na eternidade havia declarado. Então Paulo ele diz: olha, Deus une judeus e não judeus. Em outro texto bíblico, Paulo usa um termo chamado enxerto. Vocês foram enxertados na videira, e agora a mesma seiva que corre no povo de Israel, essa seiva espiritual também corre em vocês. Essa presença, essa união com Cristo, não apenas com judeus, mas também com não judeus. Versículo 14.
Paulo dizia aí, Deus de ambos fez um. Capítulo 2, verso 14. Derruba a barreira da separação. E aí você pode pensar, pastor, mas como é que ele fez isso? Versículo 16. Paulo diz que essa barreira é derrubada e ele reconcilia judeus e não judeus pela cruz. Aleluia! A cruz, irmãos, nos uniu os povos de raça, língua, nação. E quando nós estivermos naquele lindo coral, ali não haverá barreiras, ali não haverá divisões interdenominacionais, ali não haverá placas, ali haverá um povo lavado, remido, escolhido pelo Cordeiro de Deus. Aleluia! É pela cruz. É pela graça, não é por mérito, não é por obras, é por Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Capítulo 3, verso 8, Paulo continua falando das riquezas de Cristo. Ele diz, ter sido separado para levar essas riquezas por meio do Evangelho a nós. Nós estávamos perdidos, irmãos. Se o sistema judaizante continuasse, né, a gente estava perdido, cheio de regras, cheio de ritos, cheio de mandamentos humanos, cheio de religiosidade, cheio de farisaísmo. Mas Jesus veio e quebra tudo isso, e nos liberta, e nos dá vida, e vida com abundância. Glória a Deus. E versículo 14, Paulo ora. As riquezas de Cristo, irmãos, são tão maravilhosas, que no versículo 14, Paulo diz, eu me ponho de joelho agora, para orar por vocês, para que essas riquezas da glória de Deus seja concedida com poder pelo Espírito, do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos corações de vocês, para que possamos compreender qual seja a largura, a altura, o comprimento, profundidade, e o amor de Cristo que excede todo entendimento. O coração de Paulo estava cheio da presença de Deus. Eu imagino, irmãos, que nesse momento que ele ajoelha e ora, ele estava cheio da presença de Deus. Então, esses primeiros 3 capítulos, Paulo prepara o terreno para tratar de um assunto muito importante na igreja. A segunda palavra, a primeira foi riquezas, e a segunda palavra, importante no texto, é andar. O verbo andar. Você encontra ele no capítulo 4, vamos voltar para o capítulo, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Ele fala que andeis de modo digno. No versículo 17, Paulo volta ao tema dizendo, andeis, como também andam, não andeis, mas como andam os gentios. No capítulo 5, verso 2, por favor, o apóstolo Paulo, ele diz, andai em amor. Versículo 8, do capítulo 5, ele diz, antes vocês eram trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz. No versículo 15, ainda do 5, o apóstolo Paulo mais uma vez utiliza desse verbo, andar, e ele diz, vede prudentemente como andais, não como os novatos da fé, como os nécios, como os loucos, como os ignorantes, mas sim como os sábios. Então, esse capítulo 4 ao 6, ele pode ser dividido assim. Paulo fala em andar em amor,
em andar em unidade, em andar em santidade e em andar de maneira vitoriosa. Capítulo 6, do verso 10 diante, que ele fala, né, da armadura de Deus. Andar de maneira vitoriosa. Então, irmãos, vamos pegar aí a partir do capítulo 4. Ele usa aí, em algumas Bíblias, você encontra assim, Paulo começando, claro, no português: portanto, eu como prisioneiro do Senhor. Em outras Bíblias ele começa assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Mas tanto o portanto como o pois dá uma ideia de ligação de algo que ele já havia falado. É como se Paulo estivesse dizendo assim: à luz de tudo que temos visto até agora, eis as minhas exortações práticas. Porque eu apenas doutrinei, eu apenas mostrei as riquezas de Cristo. Mas agora vamos viver essas riquezas na prática. A instrução, diz o John Stott, a instrução, a intercessão, porque ele ora, e a exortação constituem um trio formidável de armas no arsenal de qualquer mestre cristão. A vida cristã está fundamentada sempre naquilo que Deus diz na sua palavra. E aí Paulo, ele roga, ele clama: gente, preste atenção a isso. Isso é importante para a igreja. E ele fala como prisioneiro do Senhor, como servo de Deus que está algemado, provavelmente, né, em algumas das prisões romanas. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar aquilo que já no capítulo 13 ele havia lançado alguns flashes de luz. E ele quer falar exatamente sobre a unidade da igreja. O tema essa noite é juntos até que Cristo venha. Vamos dizer junto, irmão, que tema bonito. Vamos lá? Juntos até que Ele venha. De novo? Juntos até que Ele venha. Aleluia! Então Paulo, ele diz à igreja que nós devemos guardar, proteger e preservar a unidade do corpo de Cristo. E aí ele dá 4 pontos importantes nesse texto que nós acabamos de ler do capítulo 4. Primeiro, a necessidade de preservar a unidade do corpo. Versículo 1 ao 3, vamos ler novamente, por favor. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, ele começa, né, mostrando essas 7 pérolas fundamentais para a unidade cristã. E ele começa com humildade. A humildade, irmãos, é o oposto da altivez, da arrogância, do orgulho, do coração cheio de ego, inchado de tanta vaidade. Para que não haja problemas na igreja, para que não haja dissensões na igreja, para que não haja confusão na igreja, é preciso que os membros dessa igreja, do corpo, ao qual Cristo é o cabeça, vivam em humildade. Aleluia. Tendo o outro como alguém superior a você mesmo. Uma vez eu estava aqui na festa do pastor Alexandre, no aniversário dele, e eu estava ali pensando nisso agora há pouco. O pastor Benedito
que é o pastor presidente da igreja O Brasil para Cristo, aqui em Pernambuco, ele também estava presente. Ele iria trazer uma palavra ao pastor aniversariante. E eu estava presente também, porque fui convidado pelo pastor Alexandre a participar. E aí, lá para as tantas, o culto, uma bênção, ele chegou para mim e disse: jovem, é você que vai trazer a palavra essa noite. E eu achei, irmãos, uma coisa assim, porque, entende, às vezes a gente pensa, né, porque nós humanos temos patentes, e às vezes a gente quer transferir isso para o seio da igreja, e isso não combina com a igreja. Alguém é soldado, alguém é recruta, alguém é capitão, alguém é general, e diante de cada um desses você tem que ter uma postura diferente. E na igreja não há necessidade disso, porque todos são iguais, porque não há nenhum cabeça na igreja a não ser Cristo. É Ele que tem que ser reverenciado, é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser colocado no pedestal de adoração, e não o homem. Às vezes nós inflamos o nosso peito, porque somos diáconos, porque somos evangelistas, porque somos pastores, porque somos presidentes de alguma instituição. E para Deus, irmãos, aquele que chorando foi à presença de Cristo, no apelo que foi feito à igreja, tem o mesmo amor de Deus. Aleluia. Como eu e você, Deus nos olha por igual, mas Ele dá responsabilidades diferentes. E quando nós entendemos isso, a soberba cai. A humildade, diz John Stott, é o reconhecimento da dignidade e do valor do outro. A mentalidade humilde que havia em Cristo, que o levou a esvaziar-se de si mesmo e tornar-se um servo. A humildade é essencial para a unidade. O orgulho fica espreitando por detrás de toda discórdia, diz John Stott. Mas Paulo diz que aliado a essa humildade há também a mansidão. Parece-me que Paulo estava lembrando dos frutos do Espírito que ele fala lá no livro, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5. Ele fala aí de humildade, mas também de mansidão. E aí, quando nós pensamos em mansidão, a gente lembra de dois personagens bíblicos, um veterotestamentário e outro do Novo Testamento. Do Antigo, a gente lembra de Moisés, o homem mais manso. E para aguentar aquele povo, não foi fácil. Murmurações, dissensões, traições, dentro do arraial do povo de Deus. E Moisés permaneceu firme no seu caráter de manter-se manso. Jesus também era manso. Mas, irmãos, todos dois exerciam poder, autoridade. E nós entendemos que mansidão, diz o ISB, é sinônimo de poder controlado. Mansidão não é fraqueza, é poder sob controle. Eu estou lá numa igreja onde a pessoa que está à frente da congregação, da igreja, é uma pastora. Os irmãos conhecem, é a pastora Elizabeth. E eu tiro muitas lições, pastor Edivaldo, da pastora Elizabeth. Muitas vezes ela não precisa nem falar, para me dar uma lapada, para eu aprender. E eu aprendo muito com ela, sobre a mansidão. Uma pessoa simples, uma pessoa que não chegou a fazer a 4ª série primária, uma pessoa que veio do interior lá de Bezerros,
com muito esforço, conseguiu vencer, lutar, estudar por conta própria, praticamente uma autodidata. Mas quem olha para a pastora Elizabeth de fora, diz: essa mulher é muito fraca. Essa mulher não tem capacidade de estar no lugar que deve estar. Mas, irmãos, é exatamente isso. Porque é exatamente na fraqueza que Deus realiza o seu poder. E na mansidão dela. Irmãos, eu já fui muitas vezes envergonhado, no sentido de chamado a atenção, claro. Cheguei na igreja com 20 anos de idade, era um menino, e precisava de rédeas, como todo adolescente e jovem, e muitas vezes eu precisei de rédeas, mas de rédeas que não me feria rapidamente. Era uma ferida, é feito uma pisa de leve que você só sente a dor depois. Ela é assim, mansa, com o controle do poder. Nós somos 2 pastores lá e há uma harmonia entre nós. São 5 pastores e há uma harmonia entre nós. Para a vergonha do diabo. E a gente tem que orar muito, irmãos, porque ele anda ao nosso derredor. Jesus possuía essas 2 qualidades em seu caráter. Em Mateus 11:29 ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Paulo ainda fala sobre a longanimidade e a tolerância em amor. Longanimidade é aguentar com paciência pessoas provocantes. E será que não tem gente assim na igreja? É o chamado crente cri-cri, complicado, provocativo, que pisa no pé, no calo logo onde dói. Longanimidade é a capacidade de tolerar desconfortos sem revidar. É a tolerância ou paciência em amor, quando ele fala aí, suportando-vos uns aos outros em amor, no versículo 2. E isso é muito importante no meio da igreja. Porque a igreja, irmãos, é um lugar de pessoas cheias de defeito. Uma vez uma pessoa disse: pastor, eu quero participar da sua igreja, porque a sua igreja tem um povo muito legal. Eu disse: pois fique sabendo que esse povo é muito do complicado. E eu disse para a irmã, eu vou pedir para a senhora conhecer o povo no acampamento, no retiro de carnaval. Porque se dentro da igreja já tem picuinha e confusão, em acampamento de retiro de carnaval, irmão, é fuzuê. Eu gosto de retiro de carnaval, que eu gosto de estar no meio do povo. E eu gosto de ver o Espírito Santo trabalhar no meio do povo. Porque você só cresce em meio a conflitos. É exatamente no meio dessas dificuldades que Deus vai forjar o teu caráter, que Deus vai mostrar que você é diferente e que Deus vai provar a tua fé. Se eu mentia, não minto mais. Se eu era uma pessoa explosiva, não sou mais. Há um pavio do Espírito Santo de Deus em mim. E para que isso aconteça, é preciso que certas situações surjam na minha vida. Eu vou para a igreja, todo mundo, Pai do Senhor. Amém, irmão, você está bonito. Você está bem. Que coisa boa. Deus lhe abençoe. Não há crescimento. Mas se você vai para a igreja, o povo olha para o seu chinelo. Já faz 2 domingos que você só vem com aquele mesmo chinelo. Que não acontece aqui, graças a Deus. Mas tem lugar que infelizmente acontece. É ser humano, né? E olha para o cabelo, e olha para a vestimenta, e olha para o cocó, e olha para isso, e olha para aquilo, e você se abusa,
e diz: eu vou sair daquela igreja. Longanimidade, irmãos. Exercício da paciência. Suportando uns aos outros, fala daquela mútua tolerância sem a qual nenhum dos seres humanos pode conviver em paz. Mas o apóstolo Paulo fala ainda no versículo 3, diligência e paz. Devemos viver desejosos de manter ou guardar a unidade do Espírito. Certa vez um pastor disse para um casal recém-casado: é muito bom saber que vocês se amam. É muito bom. Mas saibam que terão que trabalhar muito para que isso aconteça. Porque nas núpcias tudo é festa. É novidade. São flores. Coisa nova. Mas a partir do momento que o tempo avança, os problemas surgem. E esse amor precisa permanecer aquecido, como antes, como outrora. E para que isso aconteça, é preciso que haja trabalho, esforço, diligência, suportar, se esforçar. E é quando tudo parece que está muito bem, que Satanás desfere os seus duros golpes. A unidade é responsabilidade de todos. Porque Satanás age, irmãos, para destruir a paz. Olha o que ele diz aí, ó. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo fala dessas 7 pérolas. E ele diz que essa unidade precisa ter um alicerce firme. E aí no versículo 4 ao 6, Paulo lança esse alicerce, né, de unidade. E aí, irmãos, a gente vê que ele diz aí no versículo 4, há um só corpo. Que corpo é esse? A igreja. Eu sempre digo lá na igreja que já faz quase um ano que a placa caiu. E a gente é para botar outra. E é tanta confusão que a gente está em construção, que a gente... é tanta responsabilidade que a gente esquece. E eu brinco com isso. Eu digo, olha aí. Às vezes tem até festividade. Eu digo, olha, até a placa caiu. Coisa boa, irmãos. A essa comunhão, esse abraço, esse ósculo santo, a esse amor fraternal. Que bênção! E é isso que Deus quer para o seio e para a vida da sua igreja. Ele diz um só Espírito. Cada cristão bebe da mesma fonte, que é o Espírito Santo de Deus, que é um só. Uma só esperança. A igreja, ela vive numa esperança viva. Jesus está voltando. Presbiteriana, Deus é amor, metodista, pentecostal, Brasil para Cristo. Todos vivem unidos nessa mesma esperança. Há um só corpo, há uma só esperança, há um só Espírito, há um só Senhor. O Senhor da igreja não é o pastor presidente da igreja. O Senhor da igreja se chama Jesus. O pastor tem que ser respeitado, honrado, amado. Mas a igreja precisa saber que é o Senhor Jesus que é o único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração da igreja. Há um só Senhor. A união deve fazer parte das nossas vidas, uma vez que temos apenas um Senhor. Certa vez, alguém chegou para Gandhi, que é um líder espiritual, era um líder espiritual indiano, e perguntou a ele: ô Gandhi, por que a igreja cristã não cresce na Índia?
E aí Gandhi respondeu: por causa dos crentes. Coisa feia, né? Paulo diz também uma só fé. Existe muito mais coisa que nos une do que o que nos afasta. Uma vez eu dei um estudo de Apocalipse na igreja. E claro, são várias as correntes. A milenista, pré-milenista e tudo que é ista. E aí eu falando, e os jovens diziam: pastor, Jesus vai voltar antes da tribulação, Jesus vai voltar depois da grande tribulação, Jesus, o milênio, a gente já está vivendo o milênio, a gente vai viver o milênio, pelo amor de Deus, explique. Aí eu expliquei. Eu digo: olha, a igreja A entende assim, a igreja B entende assado, a igreja C entende diferente. E o Espírito Santo, a igreja A, Mateus, pensa que a gente recebe o dom de línguas, a igreja B diz que o dom de línguas já não existe mais no meio da igreja. Mas, irmãos, isso não deve nos separar, porque isso são doutrinas. Agora existem doutrinas fundamentais da nossa fé que nos une. Há um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Esse Filho mandou o Consolador para ser derramado no seio da igreja. Esse Filho morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esse Filho derrama poder através do seu Espírito Santo no meio do seu povo. E esse mesmo Filho, ao som da trombeta, um dia voltará. E essa mensagem é a mesma. Seja ela igreja batista, metodista, presbiteriana, pentecostal, todas bebem dessa mesma verdade. Então isso jamais deve, irmãos, as coisas secundárias nos separar. Ah, mas aquele crente tem tatuagem, aquele crente tem alargador, aquele crente anda de skate, aquele crente pega onda, aquele crente é diferente. Mas ele crê no mesmo Deus que eu. Mas ele professa a mesma fé de um Deus poderoso que eu professo. Então eu estou agarrado com ele no mesmo propósito. Oh, aleluia, uma só fé, um só batismo. Que batismo é esse? O batismo que recebemos no Espírito. Todo crente, quando aceita e recebe Jesus, recebe a porção do batismo no Espírito Santo. Porque tem, né? Todo crente tem o Espírito Santo. Depois vem os dons. E ele diz: um só Deus e Pai. Somos todos, irmãos, da mesma família. Olha o que ele diz aí: temos todos o mesmo Pai. Nós não somos bastardos, nós não somos de outro casamento. Nós somos do mesmo viés, da mesma veia espiritual, da mesma seiva que há em Cristo Jesus, do mesmo Espírito que rege a igreja e rege a nossa vida individualmente. Que coisa linda, porque no capítulo 17 de João, Jesus falando com os discípulos, e eu já preguei aqui em cima desse texto. Ah, irmãos, pastores, há uma unidade na Trindade. O Deus triuno não é um Deus ciumento entre as pessoas da família de Deus. Há uma harmonia, aleluia, santa entre as pessoas de Deus. O Pai honra o Filho exalta o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho e incentiva a igreja a adorá-lo também.
Por que que no meio dos nossos arraiais, a ciumeira, muitas vezes toma conta do nosso coração? Ei, tire isso do teu coração, isso não agrada ao teu Deus. Honre, enxugue os pés do seu irmão, se possível se ajoelhe, pegue o seu manto ou paletó, rasgue e honre aquele que está do lado de você. Que o poder, irmãos, nunca suba sobre as nossas cabeças. Do versículo 7 ao 11, Paulo fala sobre os dons. Ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí Paulo quer dizer que todo cristão possui pelo menos um dom espiritual. Está lá em 1 Coríntios 12, que deve ser usado para unir e edificar o corpo de Cristo. Se os dons não forem usados devidamente na igreja, haverá problemas. A gente vê isso em Coríntios a partir do capítulo 11. A bronca da ceia. Os irmãos iam para lá, quem era rico, tinha um poder aquisitivo melhor, levava um banquete. Os pobrezinhos, coitados, que moram em caixa d'água, ou 2 unidos, levava, sua marmitinha, envergonhado, e a turma da pobreza se reunia para poder cear. Enquanto que os outros bebiam e se fartavam com vinho, ao ponto de se embriagar. É problema na igreja. É egoísmo, é sentimento de divisão, de cisão, de dissensão. Aí depois, no capítulo 12, Paulo vai falar do olho e do pé. No capítulo 12, na segunda parte, lá de 1 Coríntios. Porque havia irmãos que tinham problema do espírito de superioridade. Eu sou olho, eu estou em cima. E tu é dedo, tu está no pé. Porque há gente que tem problema de complexo de superioridade na igreja, e tem gente que tem complexo de inferioridade dentro da igreja. Quando Jesus ele diz, olha, que todos têm dons e que todos são importantes, até mesmo menor, para a igreja. E há na Bíblia 3 listas a respeito de dons. Uma delas está aí, no capítulo 4, verso 11. Mas, irmãos, não apenas preservar para viver unidade, não apenas estar alicerçado nessa unidade e perceber que todos nós temos dons dados pelo Espírito Santo, mas, finalmente, Paulo fala sobre o crescimento dessa unidade. Versículo 12 ao 16. Eu achei interessante que uma igreja aqui do Nordeste, não vou dizer por questões nem éticas, quer dizer mesmo. E pronto. Mas nesse movimento do Espírito Santo que foi derramado aqui no Brasil, vocês sabem que haviam muitas igrejas de cunho mais tradicional. E alguns irmãos da igreja abraçaram esse mover. Daí vieram a Assembleia de Deus, a própria Brasil para Cristo, a Deus é Amor e tantas outras. Mas aí esse mover chegou na igreja do pastor de linha mais tradicional. No culto de domingo, os irmãos mais avivados, Diácono Jonas, começava a ficar animado, e começava a glorificar, e começava a chorar, e começava a se derramar na presença de Deus. Isso incomodou alguns. As pessoas começam a olhar para esse grupo de irmãos e dizer: esses irmãos estão com problemas psicológicos.
ou psicossomáticos. Isso não é normal no seio da igreja. E aí a coisa foi crescendo tanto, porque ninguém detém a obra santa, como dizia o saudoso Luiz de Carvalho. Os murmúrios chegaram no ouvido do pastor, do velho pastor da igreja. Olha, pastor, isso não está certo. Os irmãos estão se animando, os irmãos estão chorando, os irmãos estão se arrepiando, irmão glorificando, irmão falando uma língua diferente. E o pastor disse assim: irmãos, eu estou sabendo. E eu estou orando. Aí um dia o pastor chegou, chamou esses irmãos mais, como é que eu posso dizer, fervorosos, reuniu e disse assim: gente, vocês sabem que a nossa igreja nunca vivenciou isso. E a nossa igreja é uma igreja centenária. E isso está trazendo um certo desconforto no seio da igreja. Então, eu queria sugerir a vocês, em amor, para a gente resolver isso. Porque já tinha gente pensando, irmão, em sair da igreja, gente pensando em deixar a igreja, gente de olho no pastor para saber qual é a decisão que ele ia tomar. Olha, dirigir a igreja, gente, é bronca. Mas é uma bronca gostosa, hein, pastores? Eu mesmo gosto. Tem bronca, mas eu gosto. Por isso eu fui chamado. Porque se eu não gostasse, eu tinha que ficar assim pensando. Se realmente Deus me chamou. Quando tem fuzuê, eu gosto. Fuzuê que dá para eu resolver, eu entro e resolvo. Fuzuê que é muito pesado, que não dá para mim, eu oro para Deus resolver. É assim que a coisa funciona. E aí o pastor disse assim: olha, gente, vocês, eu vou instituir um culto no sábado à tarde, para vocês se derramarem. Um culto de oração. Vocês topam? Ah, pastor, glória a Deus, aleluia, que coisa boa. Aí os irmãos, no domingo o pastor pegou, subiu no púlpito e disse: olha, a partir da semana que vem, sábado, nós vamos ter um culto de oração, onde os irmãos ficarão à vontade para adorar a Deus. Quem não se sentir bem, não vá. Porque nós devemos respeitar uns aos outros e amar uns aos outros. Ele resolveu a equação. Porque muitas vezes, irmãos, tem divisões, grandes divisões em igreja, por falta de diligência, de conversa, de diálogo, de sentar e dizer: vamos ouvir. Infelizmente. Então Paulo, ele fala aí no verso 12 em diante sobre a igreja universal, que é a igreja invisível, e a igreja local. Nós fazemos parte dessa igreja que é a cabeça de Cristo, que é uma igreja invisível no mundo inteiro, mas nós temos responsabilidade na nossa igreja local. Uma das modas que tem surgido ultimamente é o tal de desigrejado. E aí, jovem, tu é de onde? Ah, pastor, estou desigrejado. Vai uma turma cantar lá na igreja, eu encosto. E aí, estás em qual igreja? Ah, agora eu estou sem igreja. Uma vez foi pregar um rapaz lá, seminarista, eu digo: qual é a tua igreja? Ele disse: eu estou sem igreja. Misericórdia, irmão. Seminário é um lugar, viu? Hein, pastor Edivaldo? A turma dizia para mim: tu é doido, numa igreja onde tem uma mulher. Tu é doido, é ser pastor da igreja em caixa d'água, tem futuro não. Povo feio, liso. E muito pelo contrário, é um povo muito bonito, agradável e abençoado e cheio do poder de Deus. Mas a turma começa, sabe, a nivelar as coisas por cima. E não entende que o nosso Salvador nivela por baixo. Não é o primeiro da fila, é o último da fila. E aí, irmão, ele fica pensando assim. Aí conta uma história que um missionário chegou em uma determinada igreja, numa conferência missionária, e disse assim: pastor, eu queria que a igreja me abençoasse, queria que a igreja me ajudasse, eu sou missionário, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou no campo.
E a igreja, e o pastor disse assim: irmão, qual é a sua agência? Ele disse: eu não tenho agência. Aí o pastor disse: irmão, mas qual é a sua igreja? Qual é o nome do seu pastor? Ele disse: não, pastor, eu faço parte da igreja invisível de Cristo. Aí o pastor olhou para ele e disse: inclusive a sua igreja é uma igreja visível, não tenho como fazer parte daqui. Aí o pastor disse: estou entendendo. Aí o pastor botou a mão no bolso, né? Que ele estava precisando de uma oferta, pegou, abriu a mão, disse: vira a mão, irmão, para eu lhe abençoar. Ele virou, ele pegou. Aí ele disse: mas pastor, e a oferta? Ele disse: não, minha oferta também é invisível. Porque, irmãos, isso é uma gangrena no meio da igreja. Essa moda não pode pegar, pastor Alexandre. Porque na igreja tem problema. Vamos agora criar um projeto social. Tem muita gente fazendo isso. A gente junta gente de várias denominações para fazer um projeto social. É massa, eu até apoio. Mas qual é a sua igreja? Mas eu não tenho igreja. Porque eu fui ferido pelo pastor, porque eu fui ferido pelo irmão, porque eu fui ferido pelo dirigente, porque alguém me deu um coice, porque alguém me entristeceu. E aí Paulo fala exatamente aí no capítulo 4, do verso 12 a 16, que nós, irmãos, precisamos ter maturidade. Não podemos ser meninos. Não podemos viver, irmãos, sendo lançados de um lado para o outro, como diz Tiago, pelas ondas do mar. Ou como diz Paulo aqui, por toda sorte de vento de doutrina. Indo atrás de homens escrupulosos, sem afeição e sem amor. Muitos deles charlatões, só pensam em botar o dinheiro no bolso. Isso é imaturidade. Crente, irmão, para crescer tem que apanhar. Crente, para crescer tem que passar pelo deserto de Deus. Crente, para crescer tem que viver, irmão, na pedagogia do Senhor, que é o deserto. Você está chorando, você está se lamentando, você está sendo perseguido. Adore. Adore. Deus está agindo na tua vida, te forjando, te mudando, para que o nome dele seja glorificado no teu viver. Ninguém se torna um Moisés sem antes passar pelas agruras da vida, pelos embates da vida, pela vergonha, pela nudez. Se você sofre na sua igreja, glorifique, fique lá. Quando eu entrei no seminário, tinha uma moça lá na igreja que trouxe alguns problemas para mim. Meu era crente amarelo, chupando na boca, sabe, menino criado com vó, cheio de mimimi. E quando eu cheguei no seminário, pastores, eu me ajoelhei lá no banco como um crente fervoroso e fui orar feito um fariseu. Senhor, tu estás vendo aquela mulher, ela me persegue, aquela infeliz, aquela triste, está no meio encalço. Resolve, Senhor, o problema dela. Não pedi para matar não, irmão. Tira essa mulher do meio da igreja, Senhor. Ou eu ou ela. Como se eu fosse alguma coisa. Me sentei, abri a Bíblia e esperei o pastor Heraldo, que dava aula de disciplina, de discipulado cristão, chegar. Saudoso pastor Heraldo, homem de Deus. E antes de começar a aula, ele disse: irmãos, Deus me tocou para falar uma palavra a vocês. Ele abriu a Bíblia, eu estava alegre. Deus vai falar, Deus vai confirmar, Deus vai mostrar que eu sou príncipe. A gente não faz assim, mas é tanta besteira que a gente faz. Na caminhada, né? E eu digo as minhas, não tenho vergonha, sou falho mesmo. De vez em quando eu piso na bola ainda.
Vai ser assim até Jesus voltar. Mas, irmãos, Deus, através do pastor, me deu uma lapada. Fique onde você está, porque essa mulher quem botou fui eu. Fique onde você está, porque essa mulher que colocou no teu encalço fui eu. Do jeito que eu estava, eu fui deslizando pela cadeira e já pedindo misericórdia a Deus, envergonhado. A gente faz isso, irmão. Hoje, essa irmã, só falta pouco me beijar, me agarrar e me beijar todinho. Há um amor, há uma comunhão. Houve crescimento, houve maturidade. Então, irmãos, o amor é a base da vida cristã. Ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor, seguindo a verdade em amor, capítulo 4, verso 15. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, versículo 16. O Isbe, e eu vou encerrar com a frase dele, 2 frases, ele diz: o amor é o sistema circulatório do corpo. A verdade une, mas as mentiras dividem. O amor une, o egoísmo divide. Estamos agora nesse processo de ele sim e ele não. E eu só tenho, irmãos, a dizer uma coisa verdadeira: ele vem. E quando ele vier, ele quer encontrar amor. E quando ele vier, ele quer encontrar perdão. E quando ele vier, ele quer encontrar união. E quando ele vier, ele quer encontrar alguém suportando o fardo um do outro. E quando ele vier, ele vai querer encontrar humildade. E quando ele vier, ele vai querer encontrar uma igreja unida, falha, cheia de defeito, mas se amando uns aos outros. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos, de fato, viver na prática aquilo que nós já guardamos em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Aplaudamos ao Senhor Jesus.